resolução do projeto, que nasce a ideia de estruturarmos um projeto específico que lança a mão das ferramentas tecnológicas, em grande medida lança a mão das ferramentas tecnológicas que já estão disponíveis no Currículo Mais, para trabalhar a questão da recuperação da aprendizagem, né? Entendendo que, se estamos falando de uma ferramenta que tem demonstrado na prática, em escolas reais da nossa rede, com alunos da nossa rede, um enorme potencial no que diz respeito à motivação e engajamento para aprender, né? Por que não pensarmos num contexto de recuperação dos alunos, uma vez que esses dois elementos não são os únicos, mas são dois elementos fundamentais para que uma proposta de recuperação tenha êxito, né? E aqui, de novo, a maneira, a gente vai elaborar um pouco mais isso, da gente pensar esse modelo da recuperação, né? Não como uma solução única na figura da tecnologia, mas como mais uma forma de fazer diferente, né? Dito isso, e aí entrando na apresentação do projeto Aventuras Currículo Mais, a gente vai passar algumas lâminas agora, muito rápido, que refletem em grande medida o que já está na resolução, que foi publicado na resolução do projeto, que todos vocês já devem ter tomado conhecimento, mas a gente vai elencando alguns pontos importantes, né, para, de certa forma, traduzir alguns aspectos que, às vezes, na resolução não ficam tão claros, né? E esse é o nosso papel aqui, da gente tentar deixar o mais claro possível, né, quais são as diretrizes desse projeto e quais são qual é o processo de implementação que terá que ser desencadeado para que ele efetivamente tenha sucesso. E aí, a professora Aglaia comentou, a gente vai fazendo um bate-bola aqui e comentários, e aí em especial os comentários com a substância pedagógica que a professora Aglaia traz, os quais eu não conseguirei, obviamente, fazer. Tá bom, Aglaia? Então, combinado a gente fazer esse bate-bola. Vamos lá. Bom, Aventuras Currículo Mais, se a gente passar já para a lâmina que está aparecendo na tela agora, consiste em uma ação de recuperação contínua da aprendizagem num período de 10 semanas para alunos dos anos finais do ensino fundamental ao ensino médio, em que competências e habilidades estruturantes em língua portuguesa e matemática são trabalhadas de forma lúdica e interativa, utilizando recursos pedagógicos digitais e uma narrativa gamificada. Mais para frente a gente vai mostrar o que a gente tem chamado de um trailer da aventura, vai ficar um pouco mais claro qual é essa narrativa gamificada em que o projeto ele se desdobra, né? Mas vamos lá, então, resolução do Aventuras Currículo Mais, em que instituiu o projeto nas escolas da Rede Estadual de Ensino e dá providências correlatas, publicada aí no dia 17 de março de 2015, na semana passada, e nessa resolução são 5 considerações que são feitas. Eu vou passar muito rapidamente por cada uma delas, e aí, Aglaia, a gente te pedir já para fazer alguns comentários, a gente vai fazendo esse bate-bola. A primeira é a consideração de que indicadores de aprendizagem do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª à 3ª série do ensino médio demonstram que, embora alfabetizados, alunos apresentam muitas dificuldades em língua portuguesa e matemática. Aglaia, eu queria que já uma fala importante sua, né, que a gente colocou isso de forma muito explícita, da questão do embora alfabetizados, né? Isso, Olavo, é que na verdade todo mundo que já está antigo na rede, assim como eu, a gente teve historicamente um problema naquilo que a gente tinha antigamente, que era a 5ª série, que era aquela ruptura do aluno que vinha do antigo ciclo 1, que passava para o ciclo 2, então ele tinha uma ruptura muito grande, não só da questão do professor, como do número de matérias. E a gente já tinha uma fragilidade naquele período. Hoje, com a questão do 6º ano, nós percebemos que o aluno, já embora alfabetizado, aquelas habilidades estruturantes, elas não estão fortemente consolidadas. Então, é para esse público que nós estamos tentando sanar desde o início desse 6º ano e que vai passar até o 3º ano de ensino médio. Essa é a razão pela qual nós iniciamos no 6º ano, tentando minimizar esse fato que já é histórico, que já era histórico na antiga 5ª série no passado. Então, esta é a razão. Olavo? Perfeito, obrigado, professora Aglaia. Continuando, então, a segunda consideração, um instrumento em vigor desde 2013 na Rede Estadual de São Paulo, avaliação da aprendizagem em processo, que oferece, portanto, subsídios para que alunos, nesse contexto, sejam identificados. A terceira consideração, os alunos aprendem de formas diversas e em ritmos distintos, algo que a professora Aglaia também já mencionou. Quarta consideração, que não existe aluno incapaz, e essa é uma premissa fundamental da Secretaria da Educação, e
reforçada aqui por esse projeto Aventuras Currículo Mais, e que variadas condições e diferentes caminhos devem ser disponibilizados. Tem uma premissa que a gente vai falar daqui a pouco, né, galera? Que é a de não entender o Aventuras Currículo Mais, como eu já falei, a proposta única de recuperação da Secretaria da Educação. Mas mais uma forma, né, de se trabalhar a questão da recuperação. A gente vai falar sobre isso, a premissa, eu vou pedir para você tocar nisso daqui a pouco. E por último, a quinta consideração, considerando a relevância pedagógica dos recursos digitais pedagógicos disponibilizados na plataforma do Currículo Mais, como eu já falei, no que diz respeito ao engajamento e motivação dos alunos para aprender. Dito isso, Aglaé, eu queria que você comentasse aqui, a gente vai passar para a próxima lâmina, são duas premissas fundamentais, né? Estão na base do Aventuras Currículo Mais. A primeira é essa que eu já falei agora, que é a de entendê-la como mais uma ação dentro de uma estratégia, né, de reforço e recuperação maior da Secretaria da Educação. Isso é muito importante a gente sempre frisar. E a segunda, que diz respeito ao processo de adesão das escolas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no que diz respeito à questão técnica da adesão, como funcionará essa adesão, mas é que seria fundamental você comentar um pouco sobre o porquê dessas premissas, né? Sim. Eu acho que a questão da educação, ela nunca deve fechar. Nós devemos ampliar as possibilidades, porque, na verdade, somos diferentes. Então, a compreensão de cada um é diferente para diferentes ofertas. Então, eu gostaria de imaginar que o Currículo Mais, a Aventuras Currículo Mais, seria uma metáfora assim. Nós oferecemos uma cesta de fruta para os alunos, e não necessariamente uma única maçã como única possibilidade. Então, assim, nós estaremos oferecendo à Secretaria várias possibilidades. Entre essas possibilidades, uma bem gostosa, eu diríamos assim, uma fruta bem gostosa nesse momento, seria o Aventuras Currículo Mais, né? Então, nós não podemos dizer que é a única possibilidade, e acho que é uma coisa que é importante dizer que ainda não disse. Não é um milagre, não é milagrosa, ela é simplesmente uma possibilidade a mais na qual nós estamos apostando muito. A segunda coisa é a questão da adesão, que eu acho que é uma grande riqueza, essa questão da nossa resolução de ser a escola e o aluno por adesão. Por quê? Porque nós sabemos historicamente que tudo que foi muito imposto, obrigado, os alunos não gostavam muito, nem as escolas. Então, como eu já disse, a gente que está ao final de carreira, a gente tem aquela experiência do aluno que ficava de recuperação, era tido como um castigo, que ele ia no contraturno, que vocês já vão ver que nós vamos falar isso. Então, o aluno vai motivar, o aluno vai querer ficar, porque ele vai ter o privilégio de fazer uma narrativa gamificada, com um game que vocês vão ver daqui a pouco. E o outro ganho também que eu acho muito importante, que o Olavo ainda a gente não citou, a questão de ser as 10 semanas definidas. Porque historicamente nós tínhamos assim, aquele aluno ficava de recuperação, ele ficava o ano inteiro, ele era, entre aspas, punido o ano inteiro. E as famílias às vezes nem gostavam, porque vocês sabem do que eu estou dizendo, vocês diretores, tem os pais que precisam dos filhos mais velhos para cuidar dos menores, ou a questão do transporte, enfim, todas aquelas dificuldades que a gente tinha para a recuperação. Então, a hora que as famílias, que o Olavo já vai dizer essa questão também de como vai ser essa divulgação, mas é fundamental que vocês, diretores, né, divulguem, que é o prazo de 10 semanas, para que as famílias organizem a sua vida para propiciar e, inclusive, motivar o aluno a participar disso em 10 semanas. Isso é legal. E a outra questão é que, por adesão, eu acho que é fundamental também, porque nós temos, acho eu que como educadores, não podemos privar o aluno dessa oportunidade. Então, eu vou me antecipar uma coisinha dizendo que, se temos poucos recursos tecnológicos, por exemplo, número de computadores, etc., eu acho que se nós tivermos, vocês vão ver que tem um mínimo e um máximo de aluno, que o Olavo já vai falar. Mas se nós temos 5 computadores, ou até eu vou exagerar, ou 4 computadores, é melhor 4 usando do que 4 não usando. Então, se nós vamos formar uma turma de 8 alunos, é melhor 8 do que nenhum. Então, eu acho que, apesar de não ser a situação, eu imagino que vocês devem estar falando, o que ela está dizendo, 8 alunos não vai resolver o problema da escola. Não, não vai. Mas 8, eu acredito, melhor do que 0. Então, eu acho que nós devemos potencializar todos os recursos nesse momento, mesmo que os recursos não sejam aqueles ideais que a gente gostaria. Não é isso, Olavo? A gente vai falar mais ao final, essa é, na verdade, a segunda parte da nossa videoconferência hoje, então, na medida que a gente passa por essa explanação do Aventuras, Currículo Mais propriamente dito, ao final nós faremos algumas considerações a respeito, hoje, do principal braço
de acesso a recursos da internet, recursos tecnológicos, que é o programa Acessa Escola, né? E aí, considerando o cenário atual, nós discorreremos sobre as mudanças que estão em fase já de implementação por aqui e que serão operacionalizadas nas escolas já agora nas primeiras semanas de abril, em preparação para o início das aulas do Aventuras Currículo Mais no dia 22 de abril. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é exatamente isso. Temos desafios, é claro que temos, e aqui de forma alguma a Secretaria se coloca num lugar de dizer que não temos, né, no que diz respeito à infraestrutura de tecnologia, né. Mas, dito isso, é possível fazer muita coisa, e a gente observou isso em 2014, no que diz respeito à implementação do Currículo Mais. Então, de novo, a gente parte de uma base construída, onde observamos que diversas escolas avançaram de maneira significativa no que diz respeito à implementação, apesar de todos os desafios que nós conhecemos, que vocês conhecem como ninguém. Então, nesse sentido, há uma segurança nossa de que, apesar sim dos desafios, como a professora Aguilar colocou, é possível avançarmos com uma ação como essa, né? E reforçando, acho algo fundamental que eu mencionei, que diz respeito, eu queria até que você comentasse um pouco, Aguilar. Nós tivemos esses bons indícios do uso do Currículo Mais e a percepção, né, dos alunos e dos professores dessas 100 escolas que mais utilizaram o Currículo Mais, mas isso é algo que a pesquisa, né, vem já apontando há alguns anos, né, no que diz respeito ao potencial da tecnologia, né, não como uma solução, que foi algo que você colocou de forma muito bacana na sua fala, mas como mais uma ferramenta, mais um recurso pedagógico à disposição. Então aqui não é mágica, como você bem colocou, né, mas é utilizar de maneira muito intencional, muito consciente, né, a tecnologia como mais um recurso pedagógico, e a pesquisa vem demonstrando isso, né? Você que tem um histórico extremamente relevante na área acadêmica, conhece como ninguém isso, né, Glória? Eu só gostaria de reforçar com aquela frase, assim, a tecnologia não vai resolver o problema da educação, mas sem a tecnologia não faremos educação do século XXI. Então eu acho que isso é uma premissa que a gente tem que colocar e estar muito presente nas nossas escolas. Não mitificar a tecnologia como a salvadora, né, mas realmente sem uso. É uma pesquisa que só isso que eu vou falar, para passar a palavra para o Olavo, que nós sabemos perguntar, nós fizemos essa enquete, vocês podem até procurar, tem isso aqui, o que a pessoa hoje não deixa de levar de jeito nenhum quando sai de casa. O celular e a chave. Então, assim, qualquer coisa ela pode deixar, mas o celular e a chave não. Então, não há mais possibilidade de a gente imaginar que a tecnologia já é extensão do ser do nosso aluno, né? O aluno já não consegue se identificar sem ela. Então, por que não usarmos a favor da aprendizagem? Não é isso, Olavo? Isso aí. Vamos lá. Bom, vamos entrar então um pouco na estrutura do projeto propriamente dito e no que a gente vem chamando aqui dessa narrativa gamificada, e explicar um pouco mais o que significa isso, né? O que está por trás do projeto e como ele será efetivamente apresentado, né? Tanto para os professores que trabalharão com a mediação das aulas e os alunos, efetivamente, que participarão do projeto. Então vamos subir já a tela aqui sobre as atividades, né? O projeto ele é composto de atividades que estamos chamando aqui, vocês vão ver mais para frente aí nessa própria tela, de missões, né? E essas missões, elas existem no sentido de compor o que a gente está chamando de uma narrativa macro, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, a gente está viabilizando aqui o vídeo trailer para mostrar para vocês o que seria essa narrativa macro, né, da aventura, né? Vocês vão ver, envolve a invasão de alienígenas, e tem alienígenas do bem, tem alienígenas do mal, e o aluno ele será um agente especial que terá que cumprir missões para salvar o mundo, e esse é o contexto da narrativa macro, né? E dentro dessa narrativa macro são 3 subnarrativas, né? E essas 3 subnarrativas, se a gente voltar à tela, elas contemplam diferentes faixas etárias, né? E isso não no sentido de que são competências e habilidades muito diferentes entre essas 3 faixas etárias. Uma vez que nós estamos falando de alunos que em grande medida se encontram em contextos muito parecidos do ponto de vista das dificuldades de aprendizado. Mas considerando que um aluno de 11 anos, comparado com um aluno de 17 anos, tem um desenvolvimento, claro, diferente, né? Em estágios de crescimento diferente, a mesma narrativa não pode ser apresentada para esses 2 alunos. Então, por isso que o projeto Aventuras Currículo Mais criou essas 3 diferentes narrativas,
e as classes, as turmas poderão acontecer dentro de cada uma dessas 3 narrativas. Então você poderá sim, isso foi uma pergunta que a gente já recebeu, ter numa mesma turma de recuperação do projeto Aventuras Currículo Mais alunos de 11 e 12 anos, e numa outra turma alunos de 13 e 14, e na outra turma alunos de 15 e 17 anos. Considerando os alunos que têm mais de 17 anos que ainda estão na rede, farão parte desse último grupo de 15 a 17 anos. Se formos um pouco mais adiante, próxima tela, essas atividades, ou o que a gente está chamando de missões, elas são compostas por atividades com tecnologia, atividades que não envolvem a tecnologia, atividades impressas e orientações aos professores, né? Então todas as atividades têm esses 3 elementos, né? Todas as missões incorporam esses 3 elementos, e as orientações ao professor, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente, mas todas elas vêm com orientações sobre o trabalho que o professor poderá desenvolver no que diz respeito àquela respectiva aprendizagem, né? A construção dessas atividades, e no dia 18 a gente teve a participação de 2 especialistas que vêm nos apoiando com esse trabalho, a professora Jaqueline Barbosa, em língua portuguesa, a professora da PUC, e a professora Silvia Centelhas, assessora tanto de rede particular quanto rede pública estadual, é professora da rede pública, no que diz respeito a todo o embasamento teórico, toda a metodologia que foi, todos os pressupostos da metodologia de construção dessas atividades. Mas, como deve ser já de conhecimento de muitos de vocês, né, as atividades efetivamente estão sendo construídas por PCNPs da nossa rede, um grupo de 24 PCNPs, imagino estejam todos nos acompanhando nesse momento, 12 de língua portuguesa, 12 de matemática. Em cada um desses times de língua portuguesa e matemática, nós temos PCNPs dos anos iniciais e nós temos PCNPs especialistas, né, anos finais e ensino médio. E essa mescla tem se provado extremamente importante no que diz respeito à qualidade das atividades, né. O grupo de 24 PCNPs esteve conosco há 2 semanas para iniciar a primeira fase de produção. O que eu tenho acompanhado, o time de matemática já praticamente concluiu todo o trabalho, a língua portuguesa está na fase final de conclusão, mas o retorno que a gente tem tido, tanto dos PCNPs que estão participando, quanto dos especialistas que estão apoiando, tem sido extremamente positivo, né? Nesse sentido, nós fizemos isso no dia 18, queria aqui deixar registrado novamente o nosso agradecimento a todas as diretorias de ensino que apoiaram a participação dos 24 PCNPs selecionados e aos 24 PCNPs que estão participando desse processo. Nosso entendimento, e essa é uma premissa do Currículo Mais, né, de que não é possível avançarmos com um projeto como esse, que traz uma carga significativa de inovação e de repensar a prática pedagógica, se nós não envolvermos efetivamente os profissionais que estão na ponta e que efetivamente fazem a educação, né? E aqui a gente, para concretizar mais uma vez esse esforço, que lá em 2013, quando começamos o Currículo Mais, na perspectiva da curadoria de objetos por PCNPs da nossa rede, e hoje são quase 70 PCNPs envolvidos nesse trabalho, agora no Aventuras Currículo Mais trouxemos uma equipe de 24 novos PCNPs para fazer parte desse esforço. Isso, né, galera, esse é um elemento que a gente já discutiu muito e fala da importância, né? Efetivamente, se é para termos relevância, consistência e qualidade e aderência ao que ocorre de fato nas escolas estaduais, é fundamental que a gente trabalhe com quem está lá, né? E não colocar esse ator simplesmente como um consumidor, né, de projetos e ações que são desenvolvidas apenas pelo órgão central, né? Então, e aí eu gosto de usar aquela questão que é fundamental que o professor não se sinta telecomandado aqui da secretaria, né? Que ele resgate esse papel fundamental de autoria. Ele é responsável realmente pelo sucesso do aluno. Então, ele tem que ser autor, ele tem que ser realmente alguém que esteja fazendo e não simplesmente executando. É alguém que pensa, que faz e que traduz. Então, acho que essa é a grande diferencial desse projeto, que tem bastante colorido e bastante participação da nossa rede, que é tão rica e que a gente tem que prestigiar. Não é isso, Olavo? É isso aí. Antes de a gente passar para a implementação, o último ponto, então, sobre essas atividades, é que a implementação, a gente falou um pouco disso, mas é importantíssimo a gente reforçar esse aspecto. A implementação do projeto pressupõe a atuação do professor. Então, aqui nós não estamos falando de aulas online, de aula autoinstrucional, onde o aluno vai sozinho e, de novo, né, faz mágica, a tecnologia faz com que ele aprenda, muito longe disso. A figura do professor nesse projeto ela também é fundamental, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente.
A gente vai deixar o trailer um pouquinho mais para frente, o trailer da Aventuras, vamos falar um pouco sobre a implementação. Vamos lá? E aí, Cristian, já se prepara, porque em breve eu vou te acionar aqui para você explanar aqui aqueles 4 pontos fundamentais que, para além do que já foi publicado na resolução, aspectos fundamentais para o conhecimento de todos vocês. Bom, então vamos lá. Então, os slides da implementação, já falamos, mas vamos lá, 10 semanas, serão 20 aulas, né, ao longo dessas 10 semanas, então com 2 aulas por semana, sendo 50 minutos cada uma dessas aulas. A interação professor-aluno é uma premissa central, para tanto será realizada uma atribuição específica, que a gente vai falar na sequência sobre isso, e aí a Cristi vai detalhar um pouquinho mais essa questão da atribuição. Terceiro aspecto dessa implementação, a identificação dos alunos a partir da avaliação de aprendizagem e processo e outros indicadores internos da escola. Como colocamos na resolução também, as turmas deverão ser compostas com no mínimo 8 alunos e no máximo 15 alunos. E deverão ocorrer no período pré-aula e ou pós-aula e ou, excepcionalmente, dependendo do número de turmas que a escola optar por constituir, no contraturno escolar. Conforme também colocamos na resolução, 2 modelos de escolas que a gente tem considerado aqui para fins desse projeto e para a constituição das turmas, mas escolas com até 30 salas, então terão, ao aderir ao projeto, constituir no mínimo 2 turmas, sejam 2 turmas, esse é um ponto importante, que foi até uma pergunta que a gente recebeu. Não necessariamente precisam ser 2 turmas das 2 disciplinas, né? Caso a escola opte por privilegiar uma disciplina, isso poderá ser feito sim, isso está na resolução, mas talvez não esteja tão claro assim, e aqui a gente já faz esse detalhamento para que todos tenham conhecimento disso. Então, voltando lá ao slide, escolas com até 30 salas, no mínimo 2 turmas, máximo 10 turmas, e escolas com mais de 30 salas, mínimo 2 turmas e máximo 12 turmas. Atribuição das aulas. Cristian, vai se preparando aqui que agora está chegando. 2 fases. Também isso tudo está na resolução. A primeira, nas unidades escolares que tenham aderido ao projeto, a gente vai falar na sequência da fala da Cristi e sobre a orientação aos professores, sobre o cronograma de atribuição e também sobre esse processo de adesão, como é que ele será feito. Então, a primeira fase de atribuição na unidade escolar, nas unidades escolares que tenham aderido ao projeto, e a segunda fase na diretoria de ensino, vagas não ocupadas nas escolas que aderiram e professores também que têm interesse em participar do projeto, mas que também não conseguiram atribuir aula na sua escola de origem. A unidade escolar, as unidades escolares e as diretorias de ensino deverão seguir a classificação dos docentes no processo de atribuição de classe e aulas de 2015. E aqui eu já passo para a Cristi, já aproveito de novo para agradecer, Cristi, pela tua presença, mas importante aquilo que a gente conversou, até um retorno que a gente já teve de alguns dos nossos colégios de diretoria de ensino, são aqueles 4 pontos fundamentais, né, que vão além do que está na resolução, mas que é importantíssimo colocar isso para todos que estão nos ouvindo. Os 4 pontos fundamentais. Eu vou incluir um quinto, Lavo. Se você me permite, todo mundo me permite. Um quinto ponto que eu acho importante. Então, vamos lá. A resolução prevê uma ordem de prioridade dos docentes. Perfeito. E alinhando na fala que vocês colocaram, é justamente a ordem de prioridade para eu privilegiar esse docente que já está na unidade. Né? Esse docente que já está com esses alunos. Então, lembrar que a gente tem que respeitar essa ordem de prioridade. E, excepcionalmente, acabando a ordem de prioridade, que começa com o titular adido, o titular na carga suplementar, o F em horas de permanência, o F na composição da carga horária dele. Acabou essa ordem de prioridade, excepcionalmente a gente pode ter o docente contratado. Mas lembrando que a contratação é excepcionalidade. Então, voltando aí nos 4 pontos importantes. O primeiro, que já foi questionado à secretaria, é a possibilidade do professor coordenador ter a atribuição das aulas do projeto. O professor coordenador ou é um titular de cargo, ou é um docente categoria F que já está com 40 horas, que é o máximo de carga horária previsto. Então, esse docente, esse professor coordenador, não é que ele está impedido, mas para ele poder atuar no projeto, ele teria que atuar como um segundo vínculo, quer dizer, ele teria que atuar como contratado, em regime de acumulação, porque dentro da carga horária dele ele já está com o máximo das 40 horas.
Então ele teria que ter um segundo vínculo, que é o contrato. E o contrato eu tenho que lembrar que é excepcionalidade, mas não quer dizer que é vedado, se eu não tiver nenhum outro docente para atribuir. Segundo ponto importante que eu gostaria de frisar é com relação às escolas, vou colocar assim, de ensino integral, mas fazendo uma diferenciação entre as ETs e a PEI. Então, as escolas, as chamadas ET, elas podem sim aderir ao projeto tranquilamente nas oficinas curriculares. Ele será aplicado nas oficinas curriculares. A PEI, a gente tem que lembrar que ela já tem uma previsão própria na legislação e específica com relação à recuperação dos alunos. Então, nós estamos estudando, a Secretaria está estudando como proceder à aplicação do projeto junto à PEI, e nós estaremos encaminhando informações complementares sobre isso. Fique tranquilos, logo vocês vão estar recebendo essas informações. E acho que o meu quarto ponto era o contrato. O O. E o O é o que eu falei, como eu tenho a ordem de prioridade, não significa que eu não possa contratar. Mas a configuração do projeto é eu dar mesmo preferência a esse docente que eu já tenho na escola, né? O titular, o F. Então, excepcionalmente, eu formei mais turmas do que esses docentes que eu tenho na unidade têm condição de absorver essa carga horária do projeto, aí excepcionalmente eu vou contratar. Mas, prioritariamente, é o projeto ser absorvido pelos docentes da unidade que já atuam na unidade escolar e não os contratados. A questão da aula, né, Cristi? E lembrando, gente, que não há qualquer ilegalidade em contratar. Embora seja um projeto, mas é um projeto, como muito bem colocado pelo Lavo, é um projeto que é aula. Ele não prescinde da ele quer dizer, eu tenho que ter a presença do professor. Ele não ocorre independente da presença do professor. Ele é um projeto aula. Não é que o aluno vai sozinho, ele não é institucional. Institucional. Eu preciso da presença do professor para o projeto ser efetivamente aplicado. Por ser aula, está completamente legal a contratação dentro da previsão legal que é a Lei Complementar 1093 de 2009. Porém, pela própria previsão do decreto de ter atuação deste docente da unidade escolar, a contratação é excepcionalidade, não a regra. Embora legal, é excepcional e não a regra. Embora seja legal, é totalmente legal, mas pela própria previsão do docente da unidade atuar, ela é uma exceção e não a regra. Perfeito. Eu acho que era isso. Muito bom, quero colocar que a CGRH está disponível na minha figura e na da Elizabeth Beires, que é a diretora do CELEP, para esclarecer, orientar qualquer possíveis dúvidas que as diretorias das unidades escolares têm com relação à atribuição do projeto. Estamos à disposição. Muito bom, Cristi, bacana. E com relação ao programa de ensino integral, a gente recebeu alguns e-mails e na própria videoconferência do dia 18, quando apresentamos a diretoria de ensino, esse já foi um aspecto levantado, né, por algumas diretorias de ensino, se as escolas do programa de ensino integral poderiam aderir, né? Então, como você muito bem colocou, a gente está estudando ainda como isso pode ser viabilizado, considerando que, de fato, já existem algumas regras postas, né, no próprio modelo no que diz respeito ao trabalho com recuperação. Mas um ponto importantíssimo de deixar aberto, isso não diz respeito só às escolas de programas de ensino integral, é que todo o material, todas as atividades, né, do projeto do Aventuras Currículo Mais serão disponibilizados na plataforma do Currículo Mais. As orientações dos professores e toda a sequência das atividades serão à disposição de todos os educadores da nossa rede, para que possam, na medida em que entendam que em diferentes contextos isso possa também ser utilizado, isso certamente estará à disposição de vocês, né? Essa é uma premissa de todo o trabalho do Currículo Mais, onde todo o trabalho seja aberto, né? E seja disponibilizado para todos os educadores poderem lançar mão, entendendo que em contextos específicos o material pode também ser utilizado, tá? Bom, o vídeo eu acho que ele já está pronto, então vamos fazer o seguinte, antes de a gente retomar, são 3 pontos que falta a gente colocar muito rapidamente antes de passar para a questão do acesso à escola, que deve ser uma preocupação que muitos dos nossos diretores naturalmente devem estar já colocando, né?
A gente vai falar sobre orientação técnica dos professores, o acompanhamento que a diretoria de ensino terá à disposição de todas as escolas, e aí falaremos, é claro, do cronograma de implementação e do processo de adesão, como ele deve ocorrer. Então, mas antes de a gente passar para isso, vamos então assistir ao rápido trailer que contextualiza um pouco aquilo que a gente falou da narrativa gamificada do Aventuras Currículo Mais. Então vamos rodar o trailer. Então aí está o trailer do Aventuras, puderam ver ali a narrativa que envolve os Dominatórios, e não apareceu ali, mas os ETs do bem que se chamam Solidários, e a missão toda, e o aluno sendo convocado aqui, né, de uma forma muito carinhosa, no sentido de participar de uma missão, né, ele deverá ser preparado para se tornar esse agente AIT Master, que é a agência terrestre, agência de inteligência terráquea, né, que é a AIT. Então essa é a dinâmica para que os alunos, de novo, sintam-se parte de uma proposta diferente e que conversa, né, com o mundo jovem, né, digamos assim. Olavo, eu vou pedir licença para te interromper porque nós já falamos isso, mas eu achei o máximo que a proposta que nós vamos ter lição de casa, mas a lição de casa ela não vai mais ser chamada de lição de casa, ela vai ser chamada de missão fora da base. Eu adorei. Então os alunos vão levar a missão para fora da base, que eles terão que fazer quando voltar para a base. Então eu acho que é uma linguagem que a molecadinha vai gostar, não é? Então eu espero que vocês também entrem, que vocês queiram ser esses agentes aí junto com a gente. Olavo. Isso aí. Vamos falar então exatamente sobre a orientação técnica aos professores, o acompanhamento e entrar no cronograma, né? A gente subir na tela então a lâmina da orientação técnica, 3 pontos importantes, que será realizada à distância, então, para aqueles professores que atribuírem aulas para o projeto e durante a semana que antecede o início das aulas do Aventuras Currículo Mais. O formato será autoinstrucional, será desenvolvido no ambiente virtual de aprendizagem da EFAP, né, o AVA EFAP, que muitos de vocês já conhecem, e nesse trabalho serão colocados à disposição alguns vídeos, alguns textos que trabalham um embasamento teórico de toda essa ação, e uma comunidade de aprendizagem para troca e interação entre os professores de diferentes localidades no Estado, assim como os profissionais das diretorias de ensino que estarão acompanhando de forma muito próxima esse trabalho. Dizendo, esse pessoal que acompanhará de perto, os profissionais que acompanharão de perto, é a próxima lâmina do acompanhamento, né, para acompanhar e avaliar o andamento pedagógico do projeto Aventuras Currículo Mais. O dirigente regional de ensino deverá então instituir uma equipe de acompanhamento coordenada pelo diretor no núcleo pedagógico, composta por 5 educadores. Um supervisor de ensino, 4 PCNPs, sendo um PCNP de língua portuguesa, um PCNP de matemática, um PCNP dos anos iniciais e um PCNP de tecnologia educacional. E essa equipe de acompanhamento terá como a principal atribuição apoiar as escolas durante o processo de adesão e para as escolas que aderirem ao projeto, acompanhar também todo o trabalho de desenvolvimento e atuar como um importante interlocutor com a estrutura central da Secretaria para fins de desenvolvimento do projeto. Passar para o cronograma agora, já está chegando ao final, então a gente espera que vocês estejam ainda conosco. Cronograma, então, início das aulas, encerramento das aulas, 22 de abril, é uma quarta-feira,
no início das aulas, e encerramento dia 26 de junho, concluindo-se aí as 10 semanas do projeto. A gente já está levando em consideração aqui 3 dias que dizem respeito a feriados, né, estaduais ou nacionais, e que estão colocados aqui nesse cronograma. Vamos passar o cronograma um pouquinho mais detalhado agora, o passo a passo até a gente chegar no dia 22 de abril, para que todos estejam bastante cientes desse processo. Isso aqui, como a gente colocou no dia 18, será objeto de uma portaria específica que detalhará então isso que a gente vai mostrar agora. Então nós tivemos no dia 18 de março, quarta-feira passada, videoconferência com os núcleos pedagógicos representantes da supervisão de ensino, onde apresentamos basicamente o material que nós trabalhamos aqui com vocês, com um pouco mais de detalhamento no que diz respeito à participação das especialistas que fizeram um embasamento teórico um tanto quanto importante. Hoje, dia 23, então, temos essa videoconferência para os diretores das escolas, via streaming, e aí no dia 24 a 27 de março, então a partir de amanhã até sexta-feira, o período para a adesão das escolas e indicação do número de turmas e disciplinas que cada escola constituirá para o projeto Aventuras Currículo Mais. Depois a gente passar o cronograma todo, a gente vai mostrar onde será feita essa adesão, um site específico que a gente vai jogar no ar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, continuando então com o processo e o cronograma. No dia 30/3 até o dia 2 de abril, será a inscrição o cadastro dos alunos indicados, né? Então aí será feito no cadastro de alunos que todos vocês já conhecem. Essa adesão que será feita via um sistema novo, mas esse cadastro de alunos será no sistema que vocês já conhecem de cadastro de alunos. Na mesma semana, ocorrerá de forma paralela a inscrição de docentes interessados em ministrar aulas no projeto, na unidade escolar ou na diretoria, como a gente já colocou. No dia 6 de abril, a divulgação dos docentes habilitados em ministrar aulas no projeto, e no dia 7 começa então a atribuição. Primeiro, como a gente já colocou, em nível de unidade escolar, e aí no dia 8, atribuição de aulas do projeto em nível de diretoria de ensino. No dia 9 e 10 a gente faz uma pausa para fazer um alinhamento entre os órgãos regionais e os órgãos centrais da Secretaria de Educação, e aí, como ela colocou, no dia 11 de abril, que é um sábado, né, algo que estava previsto no calendário, essa data para avaliação institucional das escolas. Será encaminhado um comunicado em breve falando sobre o adiamento desse momento, para que a gente possa, no dia 11 de abril, privilegiar um momento de apresentação para aquelas escolas que aderirem ao projeto, apresentação aos pais e responsáveis dos alunos que farão parte. Fundamental aquilo que a Glória disse, né, Glória? Considerando que a gente está trabalhando com a perspectiva do pré-aula, pós-aula e o contraturno, né? É fundamental que, efetivamente, os pais e os responsáveis entendam, né, do que se trata o Aventuras, que ele tem começo, meio e fim no processo de 10 semanas. E aí a gente está estruturando algo muito bacana, uma mensagem que a gente mais para frente vai antecipar para vocês terem acesso, mas uma pessoa muito bacana que estará falando diretamente com todos os alunos e todos os pais e responsáveis a respeito desse projeto e a importância do comprometimento de todos, e em especial dos pais, no que diz respeito ao apoio, né, galera? Acho que é bacana falar um pouquinho sobre esse dia. Eu acho que é fundamental, pela minha experiência também, que vocês sabem que eu já sou um fóssil, né, um sítio arqueológico da educação, não é? Então, eu acho que se os pais não comprarem as ideias, se os pais não entenderem, eles vão entender que às vezes é uma punição, que o filho dele está aquém, não sei o que lá, e etc. Eu acho que nós poderíamos mudar esse comunicado, dizer que os filhos terão o privilégio de participar dessa missão. Isso é possível você falar quando você acredita, porque se você não acredita, realmente fica complicado. Então, se a gente talvez mudar o tom, o aluno não está sendo castigado nem punido, etc. Ele vai estar tendo a oportunidade de ter uma outra maneira dele aprender. Então, eu acho que isso é bacana. E aqui eu quero deixar um registro de uma diretora, vou até dizer a Raquel, que uma vez ela me surpreendeu quando ela chamou os pais e ela disse que os alunos não aprendiam por causa da própria escola, não era por outras questões. A escola que não tinha sido capaz, e ela pedia a ajuda dos pais para que a escola cumprisse o seu papel, ou seja, de ensinar.
E eu lembro que essa fala dessa diretora deu uma mudada completamente na visão da comunidade para a própria escola. E ela teve todo o apoio da comunidade. Então eu acho que esse dia 11 é importante nós imaginarmos como nós vamos anunciar esse projeto para os pais, para que os pais se tornem os nossos colaboradores. Isso. Isso aí. Nós enviaremos instruções específicas sobre esse dia 11, de novo a mensagem de uma pessoa muito especial que falará com os pais, e na medida que a gente começa com o projeto também com os alunos, mas nós enviaremos instruções específicas sobre esse dia 11, para que a gente possa apoiá-los no sentido de como realizar essa apresentação aos pais. Se voltarmos então para a lâmina do cronograma, teremos então, na semana que antecede o início das aulas, orientação técnica para os docentes que tiveram turmas atribuídas, e paralelo a isso, também a preparação aí da escola para o início do projeto nas escolas, né? Bom, e aí vai até dia 26 de junho, como a gente colocou. Vamos lá, falar do processo de adesão agora, que como colocamos, começa, a gente está colocando que começa amanhã, mas o site já está disponível, quem quiser já tiver, a gente sabe algumas diretorias que conseguiram fazer uma mobilização muito rápida já com as escolas, já tem inclusive a manifestação de várias escolas já com até o número de turmas que serão constituídas, então já está pronto para quem quiser oficialmente nesse site que a gente vai subir a hora agora, fazer o processo de adesão de novo, que deverá ser feito pelo diretor da escola. Então, vocês estão vendo aí o site, http://curriculo+2.azuriwebsites.net/aventuras/. Então, vamos deixar de novo um pouquinho mais na tela para o pessoal poder anotar. A gente vai mandar essa apresentação para todas as diretorias de ensino. Na verdade, ela já tem... mas essa lâmina específica eles não tiveram acesso no dia 18. A gente vai mandar isso hoje, saindo aqui da videoconferência, todos receberão na diretoria de ensino, mas vamos deixar um pouquinho mais na tela para que todos possam ter acesso. http://curriculo+2, tudo junto, .azuriwebsites.net/aventuras. E aí uma barra no final. Então aí está o link, alguns de vocês talvez já estejam até entrando agora, caso tenham acesso à internet onde estão acompanhando. Mas de novo, o cadastro oficial dos alunos no projeto não será feito via esse link, será realizado ao longo da semana de 30 de março. Esse site está muito didático, está muito fácil, vocês vão puxar ali por diretoria de ensino o nome das escolas de vocês, vão pedir para confirmar o nome das escolas, e aí tem a identificação do diretor da escola, um pedido para ele confirmar a adesão do projeto, quantas turmas em cada uma das disciplinas, caso as duas disciplinas estejam sendo selecionadas para esse projeto. Então, acho que não encontraremos grandes dificuldades no que diz respeito à utilização desse site para essa confirmação de adesão. Vamos então falar agora da nossa escola? Vamos lá. Vamos lá? Então tá bom, a gente está já com quase uma hora de videoconferência, a gente tem 2 horas previstas, até 5h30, então a gente terá aí um bom tempo para poder responder algumas perguntas. Já estão chegando aqui algumas perguntas, então na medida que a gente termina aqui essa apresentação sobre acesso à escola, a gente remete então às perguntas que já estão chegando. Então vamos lá, apresentação de diretrizes macro do que a gente vem chamando aqui do modelo, da reformulação do modelo do acesso à escola, né? E aí, não só considerando o cenário no que diz respeito aos estagiários, onde muitas das escolas a partir de 2015 não contam com estagiário, muitas escolas contam com estagiário em apenas um dos turnos, o que tem em grande medida alterado, né, a rotina de uso dessas salas, uma vez que a grande maioria das escolas já tinha um estagiário, nos últimos anos, e aí procedimentos de alteração do uso da sala precisam ser desencadeados. Mas, como eu coloquei, não só por isso, mas também por uma análise maior, né, do cenário no que diz respeito ao cenário externo, no que diz respeito à questão da inclusão digital, né, que se em 2008, quando do lançamento do programa Acesso à Escola, a questão da inclusão digital figurava como elemento crítico, no que diz respeito à sociedade como um todo, né? Se olharmos hoje, 7 anos depois, esse cenário, ainda que em alguns contextos seja de fato uma realidade, em muitos aspectos a pesquisa já vem mostrando isso, tanto pesquisas
oficiais a nível nacional, com as pesquisas do CETIC.br, pesquisas que a Fundação Telefônica tem realizado, mas também pesquisas que a própria Rede Estadual de São Paulo tem feito. E aí vocês que estão na ponta sabem muito mais disso, que a questão da inclusão, né, digital, ela hoje já toma um outro desenho, né, e não mais se apresenta talvez como um fator crítico da mesma forma como se apresentava em 2008. Então, portanto, e aí, somado um avanço fundamental que vem sendo construído não só a partir de 2014 com a introdução do Currículo Mais, mas ao longo dos últimos anos, um trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo já há bastante tempo, que é utilizar ferramentas tecnológicas como computadores e como as salas de informática a serviço da aprendizagem, né? Mais recentemente com a introdução do Currículo Mais, né? E aí observando a questão dos objetos de aprendizagem como elementos com enorme potencial para aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem, mas considerando o cenário atual de estagiários, considerando esse cenário externo de inclusão digital e considerando um avanço já de alguns anos e a reafirmação desse avanço de forma muito categórica no que a Aglaé colocou no documento de diretriz da política educacional de 2015 até 2018, que a tecnologia figura como elemento-chave, essa mudança do acesso à escola ela se faz extremamente importante. Então, quais são alguns dos principais aspectos? Uma resolução específica será lançada nos próximos dias para que isso tudo seja concretizado, mas a gente já optou por antecipar, considerando que o acesso à escola, de novo, será o grande braço de execução ou de viabilização do projeto Aventuras Currículo Mais nas escolas, fundamental que a gente já antecipasse isso, uma vez que é muito natural que, principalmente os diretores das escolas, tenham preocupações a respeito da implementação nas salas. Então vamos lá, alguns aspectos que serão alterados nessa nova configuração do acesso à escola. Então, primeiro, tendo em vista essa alteração de contexto, nós alteramos o objetivo, né, e aí, do modelo do acesso à escola. E nessa nova configuração tem como objetivo principal ampliar o uso das salas de informática e integrá-las aos programas e projetos pedagógicos da Secretaria, como, por exemplo, o Currículo Mais, ou Aventuras Currículo Mais, e os diversos cursos que a EVESP, a Escola Virtual de Programas Educacionais, já oferece há alguns anos, né? Como coloquei, a resolução será publicada muito provavelmente até o final dessa semana, no mais tardar no início da semana que vem, e esse novo modelo leva em consideração, como colocamos, a não existência de estagiários em diversas escolas e turnos. A premissa do modelo é viabilizar acesso às salas de informática, viabilizar acesso aos computadores de forma muito fácil, sem a necessidade de um estagiário. Quando ele existir, quando ele estiver na escola, certamente ele será um apoio fundamental para alavancar ainda mais os usos. Mas esse novo modelo não parte da premissa de que precisa de um estagiário para ser viabilizado. Então vamos lá, vamos falar das principais mudanças. Se a gente pular já alguns slides e subir na tela, podemos passar mais um. Mais um também? Vamos lá. A primeira é o que a gente elencarmos, o que a gente vem chamando de responsáveis pela sala, né, que farão parte, a gente está finalizando ainda exatamente a determinação de quem poderão ser essas pessoas, mas que deverá abranger todos os turnos. Então a gente tem colocado na resolução trabalhar com no mínimo 2 responsáveis pela sala, mas de novo mais detalhes serão enviados quando da publicação dessa resolução. Segundo aspecto é que diferentes dinâmicas de abertura física das salas serão estabelecidas e ficará a critério do diretor da escola, a partir de uma análise do seu contexto escolar, da rotina de funcionamento da sua escola, elencar a melhor dinâmica de abertura da sua sala. De novo, uma dinâmica de abertura e fechamento que não tem na figura do estagiário a pessoa que poderá fazer isso ou não, né? De novo, mais detalhes serão enviados, mas para vocês já terem o conhecimento de que diferentes dinâmicas serão colocadas a serviço das escolas para que elas possam, de novo, escolher o melhor modelo que funciona hoje, considerando a atual dinâmica da escola. Terceiro ponto, não haverá necessidade de liberação de uso por um terceiro, no exemplo melhor nesses últimos tempos, pelo estagiário, né? O login será feito diretamente pelo aluno ou pelo professor ou por qualquer outro profissional pertencente à Rede Estadual de São Paulo. Tem uma pergunta que muitos PCNPs nos mandaram: poxa, a gente vai poder ter um login e senha para acessar a sala dessa escola? Sim, poderão, e isso, no nosso entendimento, facilitará muito a viabilização das salas quando da não existência e permanência de um estagiário. Outro ponto que o painel de programas e projetos pedagógicos da Secretaria, ele subirá na página de entrada dos computadores, assim que o login for feito. Prioridade de uso, então, ela passa a ser agora
a interação, momentos de interação professor-aluno, então, como exemplo aqui o Aventuras Currículo Mais. Não haverá restrição de tempo de uso, o contador de 50 minutos, aquele que no modelo vigente até o momento agora fazia parte, mas entendendo que, no que diz respeito aos objetivos pedagógicos e o uso de uma sala, esse contador ele não se apresenta como um elemento benéfico para o trabalho, né? Orientações e possibilidades de salvar trabalhos também farão parte desse novo modelo, e aí, como eu já coloquei, estagiários como aspecto extraordinário desse modelo. Agora, falamos no dia 18 sobre um pouco do que a gente já falou hoje na primeira parte, né? Estamos trabalhando com a infraestrutura que nós temos, né? E que, de novo, reconhecemos que não é a infraestrutura ideal, no mundo ideal, que nós temos para viabilizar uma ação nos moldes disso, né? Mas que, de novo, do que nós já vimos, né, em muitas escolas, é possível fazer, e é possível fazer com muita qualidade e com muita seriedade. Então, não estamos aqui, estamos tratando isso com muita seriedade no sentido de que nós estamos jogando algo, né, que não possa ser viabilizado. A gente sabe que tem escolas que têm mais desafios que outras, mas que é muito importante que todas as escolas tenham esse espírito de aquilo que você colocou, né? Se temos 4, se temos 5, se temos alguns poucos computadores, como é que a gente viabiliza isso da melhor forma possível? Tem escolas que fazem isso. Eu queria, acho que uma reforço, antes de a gente passar a palavra para todos os nossos educadores, no que diz respeito a esse espírito da gente. Sabemos que temos desafios, né? Mas é possível a gente avançar e precisamos avançar, né? Porque nossos alunos não podem esperar, né? Eu acho que uma das coisas que me encanta sempre nesse programa é que ninguém aqui está dizendo algo que nós não sabemos. A questão tecnológica das escolas, na grande da sua maioria, é precária. Nós sabemos disso mesmo. E também acho que nunca eu vi alguém do Currículo Mais negando essa questão. Só que, na verdade, nós, como diz o Olavo, nós não podemos esperar, porque as coisas estão andando. O mundo de hoje é muito rápido. Então, eu queria dizer aquilo que eu disse no outro dia. Há que ter uma vontade inteira e interna. Por quê? A motivação de nós, gestores das escolas públicas, a gente tem que ter uma vontade de fazer acontecer. E aqui eu sei que eu realmente posso dizer que eu conheço diretores que são verdadeiros heróis de tentar fazer aquilo que, como eu dizia, que pensar o possível é fácil. Agora, pensar o impossível é que é o grande desafio. E assim, não quero dizer isso que a Secretaria está colocando algo impossível, não. É possível naquelas condições. Como vamos potencializar o que já temos, né? E que sabemos claramente, plenamente, que não é o ideal. Então, primeiro há que ter uma vontade, né? E uma vontade não é uma vontade pela metade, de fazer acontecer mais ou menos. Acho que a gente vai ter que ter uma grande motivação aí de perceber que esse programa ele poderá fazer a diferença. E ele só fará a diferença se a gente contar com vocês, obviamente, né? E aí eu vou dizer o seguinte, diretores, não me matem, mas eu gostaria de convidá-los a serem os agentes também, mas os agentes de uma missão, né, de fazer com que essas missões deem certo. Então eu acho que podem contar aqui com a equipe, porque acho que nós estaremos dispostos a ajudá-los, pelo menos dentro desse alcance e sabendo realmente das limitações. Mas que as limitações não nos limitem, que as limitações nos impulsem para uma superação. É isso, e eu falo isso com a maior tranquilidade, porque quem me conhece sabe que eu ainda acredito possível pensar alguma coisa diferenciada. E aí eu vou passar para o Olavo, porque nós temos uma quantidade razoável de questões. Então aí, Olavo, se você puder começar. Vamos lá. E tem algumas perguntas aqui que se repetem, mas a gente vai passar por cada uma delas para que todos que fizeram as perguntas possam ser identificados. Tem algumas perguntas que dizem respeito a questões de recursos humanos. Então, Cristian, de novo, ótimo que você está aqui conosco. Então, vamos lá. Então, a gente vai tentar passar um tanto de contato, porque são algumas perguntas. Nós temos 40 minutos, um pouquinho mais do que isso, para a gente poder tentar responder todas elas. Então, temos aqui coordenadora pedagógica de ensino médio, Edmar, não especifica aqui de onde. Quando terminadas as 10 semanas, poderemos montar novas turmas e esse professor continuar no projeto. Foi o que a gente até discutiu, né, Cristian? E o segundo ponto, tenho contratados atuando como eventuais na escola. Posso atribuir antes de ir para a diretoria na segunda fase? Entendeu a pergunta? Segunda? Entendi. Tenho contratados atuando como eventuais na escola. Posso atribuir antes de ir para a diretoria na segunda fase?
Em tese, eu posso ter titulares de outras escolas com possibilidade de atribuição na diretoria, que seria seguir aquela ordem de prioridade. O titular e o F estão na frente. Então, eu entendo que não, eu teria que dar a oportunidade desse titular e o F de outras escolas serem atendidos, porque é a ordem de prioridade prevista na resolução, antes de eu atribuir para um contratado O, aí no caso atuando como eventual. Tá certo. E a primeira pergunta, quando terminadas as 10 semanas, podemos montar novas turmas e esse professor continuar brando? Aquilo que a gente colocou, né, no que diz respeito da portaria. A portaria que regulamentará isso. Isso, né? A portaria que será publicada regulamentará isso, o cronograma. Da mesma forma que nós estamos regulamentando o cronograma para esse primeiro semestre, também haverá uma portaria para o segundo semestre, regulamentando o cronograma para o segundo semestre. Não há vedação, mas vai existir uma portaria, seriam outras datas, né? Inclusive para atribuição, pode ser o mesmo professor, pode até ser que no segundo semestre sejam outros docentes, né? Então, vai ter uma portaria para o segundo semestre, com o cronograma específico para esse segundo semestre. Perfeito. Isso aí. Então, obrigado, Edmar, pelas perguntas. Temos aqui uma pergunta, não está especificado quem é a pessoa, mas vem de Catanduva, da rede Catanduva. Primeira, a impressão das atividades escritas acarreterá custos para a escola. E a segunda pergunta, o conteúdo será disponibilizado em versão offline. Com relação ao primeiro aspecto, nós estamos esperando para ver exatamente quais são as escolas que aderirão ao projeto, para a gente poder fazer um dimensionamento do que isso significa em termos de turmas e em termos de quantidade de impressões que precisarão ser feitas, para que a gente possa, de novo, ter, de fato, isso bem estruturado, para que as escolas não tenham que, elas mesmas, arcar com esse custo, né? Então, aqui, na medida que a gente tenha o número de escolas que aderiram ao projeto, nós faremos esse estudo para avaliar qual a possibilidade que a Secretaria tem para viabilizar a impressão dessas atividades nas escolas. E quanto ao conteúdo offline, parte dele, essa é uma pergunta que teve também no dia 18, né? Considerando que muitos dos objetos de tais de aprendizagem que estão no Currículo Mais, que serão utilizados nas aventuras e nas atividades do Aventuras Currículo Mais, são conteúdos de terceiros que têm que ser acessados em sua fonte original, né, em seus respectivos sites. Isso é totalmente legal, só que a gente não consegue baixar esse conteúdo, uma vez que é um conteúdo de terceiro, né? Então, para algumas coisas tem essa dificuldade, mas para algumas partes, né, do trabalho, as atividades estarão então em conteúdo offline. Tá? Então, obrigado, Rede Catanduva, por essa pergunta. Agora a pergunta aqui da supervisora de Guarulhos Norte, a Beth Costa. É preciso abordar as questões de organização da escola para esse trabalho, como merenda, transporte e monitor do acesso. Monitor do acesso, a gente já falou sobre, acho que essa pergunta deve ter vindo um pouco antes da questão do acesso à escola. Então, a não presença de um monitor na escola não inviabiliza o uso ou a implementação do Aventuras Currículo Mais, né? Mas só merenda e transporte, a gente também está esperando o número de escolas para ver quem são as escolas que vão aderir e quantas são essas escolas, para que a gente possa, em especial no que diz respeito à merenda, avaliar as possibilidades que a Secretaria consegue disponibilizar nesse momento dentro das suas restrições orçamentárias. Com relação ao transporte, a gente vai avaliar também, mas também aqui acho que o trabalho ainda é um pouco mais afiador no que diz respeito a esse transporte, no que diz respeito aos contratos e aumento disso, considerando já um investimento e um orçamento um tanto quanto já onerado no que diz respeito à questão do transporte. Mas esses dois aspectos estão sendo, sim, isso foi trazido pelas diretorias de ensino na videoconferência do dia 18, a gente já está estudando isso junto com a coordenadoria responsável por essas questões. Então, obrigado, Beth, pelas suas perguntas. Vamos lá. Agora, Lins, também aqui não especificou, acho que a diretoria de ensino como um todo, em relação à formação. O professor coordenador da escola que aderir ao Aventuras Currículo Mais também receberá a formação junto com os professores para realizar o acompanhamento. Nós não estabelecemos que isso seria, isso não está, inclusive, na resolução, né? Mas acho que um ponto importante que está sendo trazido pela diretoria de ensino de Lins, né, em abrirmos essa possibilidade para que o professor coordenador das escolas que aderirem participem. Será uma formação institucional, então a participação de outros atores não acarreterá em
em um aumento de custos, né? Então isso não é um inviabilizador. Então acho que seria fundamental a gente levar em conta, sim, esse aspecto trazido aqui pela Diretoria de Ensino Lins. Eu agradeço pela importante colocação da gente abrir a formação para os coordenadores, as pessoas coordenadoras das escolas que aderirem. E ela pergunta aqui, e os PCNPs, né? Bom, temos um time de acompanhamento na escola, a equipe de acompanhamento, que deverá, aí, pela resolução, acompanhar o processo. Mas foi até a pergunta que já chegou, né? A gente vai abrir esse ambiente também para que outros PCNPs da diretoria e outros educadores possam também receber essas orientações, caso seja de seu interesse. Acho que é por aí, né, Helena? Acho que é perfeito. O PC acho que é uma grande ideia. Muito bom. Cristian, em relação à atribuição, poderá haver atribuição de aulas do projeto a docentes candidatos à contratação sem vínculo com a secretaria ou somente a docentes que já possuam um contrato ativo? Pode ser para docente sem vínculo. Aí ele tem que fazer a inscrição junto à diretoria de ensino. Tá. Ótimo. Muito bom. Tá? Então, aqui... Mas, gente, de preferência, eu teria que abrir um cadastro emergencial para esse docente. Eu tenho que seguir as regras de atribuição. Então, as mesmas regras do processo de atribuição se aplicam aqui ao projeto, porque não deixa de ser uma atribuição de aula. Preferencialmente, eu tenho a ordem de prioridade, lembrando que a contratação é uma excepcionalidade, e na excepcionalidade, então, preferencialmente, eu contratar o docente que já está inscrito e regularmente cadastrado no processo de atribuição de aulas. Perfeito. Bom, tem mais uma pergunta aqui de Lins. A atribuição só poderá se dar a professores de língua portuguesa e matemática, ou, na ausência destes, poderá se dar a professores de outras disciplinas? Pode até ser professor de outra disciplina, desde que ele tenha essa habilitação, que é o que está na resolução. Então, nós temos alguns professores de outras disciplinas, até afins e não afins. Por exemplo, eu tenho professor de física que tem habilitação em matemática, eu tenho até professor que resolveu fazer uma segunda habilitação. Então, eu tenho professor, por exemplo, de química que tem habilitação em letras, porque ele resolveu fazer essa segunda habilitação. Então, desde que o professor tem a habilitação exigida aqui, ou em matemática, ou em letras, porque é língua portuguesa, pode ser de outra disciplina, mas ele tem que ter a habilitação exigida. Ok, obrigado. Obrigado de novo, Lins. Temos aqui a escola Ovídio Pires de Campos, não diz de onde é a escola, mas é a professora Valéria. Boa tarde, eu gostaria de uma explicação do item 5º do artigo 5º, é isso? As unidades, que diz, as unidades a que se referem os incisos 2º e 3º deste artigo deverão contar para cada turma de alunos com 2 aulas semanais da disciplina de língua portuguesa ou de matemática, atendendo ao que indicar o diagnóstico feito pelos docentes das disciplinas, pelo coordenador pedagógico da unidade e pelo diretor da escola. O que significa essas 2 aulas de língua portuguesa? Que você tem, no mínimo são 2 turmas. Isso. E o máximo são 10 e 12, de acordo com a quantidade de número de classes da escola. Mas vamos pensar que eu estou só no mínimo, 2 turmas. Eu posso ter as 2 turmas só de matemática, as 2 turmas só de português, ou eu posso ter uma turma de matemática e uma turma de português. Vai depender do que a escola aderiu dentro do que a escola entende que é necessário naquele momento para os alunos que estão inscritos para o projeto. Bacana. Vamos lá, aqui é Fernandópolis, do professor Jorge Sagai. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 7º da resolução, as aulas só podem ser atribuídas a docentes que possuem vínculo na secretaria no campo de atuação aulas. Corroborando, parágrafo 2º do mesmo artigo, ao excepcionar a possibilidade de atribuição a docentes além de efetivos e estáveis, possibilita a atribuição contratado, categoria O. Em nenhum momento possibilita contratar candidato categoria O. Não estando prevista a contratação na resolução, não poderemos contratar, poderemos ser questionados pela Controladoria e ou Tribunal de Contas. Favor esclarecer. Ficou claro? Ficou claro. O parágrafo 2º desse artigo 7º, ele fala da possibilidade excepcional de eu contratar o docente categoria O para atuar no projeto, desde que ele está devidamente inscrito e classificado para o processo de atribuição de aulas, ou para esse processo. E eu falei, se ele não está inscrito, eu teria que abrir um cadastro emergencial para esse projeto.
Porém, gente, eu tenho uma enormidade de docentes Fs hoje, nesse momento, em horas de permanência, mais titulares que não estão com a carga completa. Eu não, assim, em termos de dados, numericamente, CGRH não consegue nem vislumbrar a necessidade das escolas ou das diretorias chegarem a efetuar o contrato. O contrato é uma possibilidade excepcional, que não fere o disposto na Lei Complementar 1093 de 2009, uma vez que se trata de aulas, assim como eu tenho contratado para o prisional, que são aulas, mas não deixa de ser um projeto, assim como eu tenho docente contratado para a Fundação Casa, que é projeto, mas são aulas. Aqui também, embora seja um projeto, é aulas. Então, não fere a legalidade da 1093, mas é um caráter excepcional. Eu vou só contratar depois que eu esgotei a ordem de prioridade do artigo 7º. E considerando os atuais dados, principalmente a quantidade grande, mas muito grande mesmo, de docentes Fs em horas de permanência, a CGRH não vislumbra a necessidade de contratação para atuação nesse projeto. Bacana, obrigado, Cristian, obrigado, professor Jorge Sagai. A pergunta da Fabiana Sá, da Leste 2, boa tarde. Temos escolas que gostariam de aderir ao programa, no entanto, o acesso à escola está com problemas na rede. Acreditamos ser este um grande dificultador. Como proceder? Olha, é fundamental, façam a adesão para que a gente possa ter esse retorno e caso sejam problemas que consigam ser resolvidos o mais rápido possível, notifiquem a diretoria de ensino por meio do NIT para que ele possa imediatamente passar isso ao nosso conhecimento para que a gente possa analisar se são problemas que podem ser resolvidos no curto prazo a fim de viabilizar a ação nessas escolas. Então, mas façam a adesão, Fabiana, e mandem junto esse pedido ao NIT para que possa entrar em contato então com a coordenadoria responsável por esse trabalho. Obrigado pela pergunta. Vamos aqui, temos uma folhinha solta aqui. Escola Ítalo Betarello. Boa tarde, parabenizo a equipe por proporcionar aos educandos um projeto que enriquecerá e fortalecerá o currículo, ampliando os recursos para a melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos. A nossa dúvida é a seguinte: os alunos serão agrupados em 3 faixas etárias, porém, caso haja alunos com a mesma idade, mas em séries anos distintos, prevalecerá o agrupamento em faixas etárias de idades? Sim. Sim, isso. Sim. Acredito que um aluno do 9º ano, 8ª série, com 14 anos, um aluno da 1ª série do ensino médio também com 14 anos, estão em conteúdos diferentes. Sendo assim, serão habilidades e competências envolvidas independente dos conteúdos das séries distintas que os alunos estão? Sim, porque nós estamos falando em habilidades estruturantes não consolidadas. Isso. Então, independe da seriação, independe sim do desenvolvimento da competência. Então, nós estamos falando para além da seriação. Mesmo porque a gente deveria, assim, eu gostei da sua pergunta e até sugiro que se você tiver com vontade de ver alguma coisa, você resgatar uma questão de conceito de ciclo, que está lá nos documentos orientadores da CGE, porque aí a gente fala dessa questão desse desmontamento de série tão fragmentado. Mas pode sim. Bacana. Vamos lá, temos uma pergunta aqui da escola Clóvis de Oliveira. Professor Clóvis de Oliveira, não diz onde é. Professor categoria F, que já possui 32 aulas atribuídas, pode participar do projeto como um segundo vínculo do professor? Aí é a mesma coisa do PC. Ele até pode, mas eu tenho que lembrar então que ele está num segundo vínculo, que é um contrato, atuando no projeto como contratado, categoria O. Aí volto a falar, é a excepcionalidade. Como eu disse, nós temos aí um número grande de Fs em horas de permanência e docentes titulares sem estar com a carga horária completa, ou seja, sem estar com as 32 horas, aptos a participarem do projeto, sem eu chegar a ter a necessidade da contratação. A contratação mesmo é um caráter totalmente excepcional. Ok, bacana, obrigado. Vamos lá, então, continuando. Temos aqui pergunta da Marta, PCNP de Língua Portuguesa, da diretoria de Votuporanga. Boa tarde, equipe. Aqui na diretoria de Votuporanga surgiu a dúvida se as escolas de tempo integral ET e as escolas de ensino integral podem aderir ao projeto Aventuras Currículo Mais. A gente já falou sobre isso. Quer que dá uma fala? Vamos reforçar então? A ET ela adere regularmente, como qualquer outra unidade escolar,
e o programa será desenvolvido nas oficinas. Nas oficinas curriculares. É uma adesão regular. A APEI, o Programa Ensino Integral, como eu coloquei, ela tem já dentro da legislação previsão de mecanismos próprios de recuperação. Então nós estamos estudando, não significa que ela não vá poder participar do programa, nós estamos estudando a forma, quer dizer, o mecanismo como isso se dará e estaremos encaminhando informações complementares sobre isso. Bacana, obrigado. Vamos lá. A Escola Paulo de Arruda Penteado, a Ivanir, o professor Ivanir das Neves Lopes, de São Vicente. Prezados senhores, haverá a vídeo Aventuras Currículo Mais? Acho que isso aqui chegou antes, pois eu estou na página de saber, mas não aparece a vídeo. Então acho que talvez a professora Ivanir esteja com problemas de captar o sinal, deve ser isso. Não vai dar pergunta sobre o trabalho, mas ela não está conseguindo acessar. A gente espera que a professora Ivanir tenha conseguido. Mas o pessoal de São Vicente, diretoria de São Vicente, anotem aqui que a Ivanir da Paulo de Arruda Penteado não conseguiu assistir aqui e estava querendo acompanhar esse trabalho. Temos aqui Escola Mário Pedro Vercelino Alferes, não diz de onde é, a diretora, a professora Sônia Camargo. E caros professores, a Mário Pedro Vercelino espera fazer um bom trabalho a partir das orientações da videoconferência. Agradecemos a oportunidade e essas orientações. Então aqui mais uma mensagem, não uma pergunta. O Everton Gomes Pereira, não diz aqui de onde. Boa tarde, gostaria de saber se poderemos utilizar a sala do Acesso Escola para o referido projeto. Nossa sala está sem estagiário, poderemos usar assim mesmo? Sim, a gente já falou, a não presença do estagiário não inviabiliza. E, considerando que o Acesso Escola é o principal braço de acesso na grande maioria das escolas, sim, via o Acesso Escola que o projeto será viabilizado. Jaboticabal, a diretoria de ensino como um todo, escreve: a vigência da atribuição será dia 7 ou 8, atribuição dia 13, início da OT, ou dia 22 de abril, início das aulas. Está um pouco confusa essa pergunta. O início da OT se dá dia 13, né? Uma OT à distância autoinstrucional, não ocorrerá ao mesmo momento todo mundo. Ao longo da semana, o professor e os PCNPs e o professor coordenador que forem acompanhar esse trabalho terão acesso ao longo daquela semana de 13 a 17. A pergunta está um pouco confusa aqui, eu acho que era só um esclarecimento com relação às datas, né? De qualquer jeito vai publicar o cronograma. Isso, bem lembrado. Haverá uma portaria, então, publicando esse cronograma. A Escola Arlindo Silvestre, não diz de onde é aqui, não, de Limeira. Pergunta sobre o Programa Ensino Integral. Como as escolas do Programa Ensino Integral podem participar do projeto Aventuras Currículo Mais? Nós já colocamos. Carla Ferreira, sou diretora da Escola Miquelina Cartolano de Guaratinguetá. Minha escola pertence ao ensino integral, nós podemos aderir ao projeto, poderíamos utilizar esse projeto das aulas de orientação de estudo no período de nivelamento. É aquilo que a gente já respondeu aquilo também, a gente estamos estudando e vamos dar mais informações ao programa ensino integral. Aqui a Vandi, ou o Wandi, as escolas estão enfrentando problemas muito sérios com relação à falta de professores. A SE ainda não se manifestou com relação à contratação do PA. Consideramos a presença desse profissional primordial na escola. E acreditem, o professor responsável pela aprendizagem nunca ficou com o tempo ocioso. Essa é a pergunta que está sendo daqui da UAND com relação ao PA, que a gente já conversou, né? Isso, que é o que você colocou. A instituição desse projeto não é um único recurso, é mais um recurso. Não foi abandonado ou extinto ou engavetado os demais recursos. Então, continua vigente o recurso do PA, do PAA, porém, a atribuição, gente, se dará em momento oportuno agora. Nós já vamos logo, provavelmente dessa semana, também está passando o cronograma de atribuição, que provavelmente será após a atribuição aqui do projeto Aventuras Currículo Mais. Isso, bacana. Vamos lá, continuando aqui, presidente Prudente, o diretor do Núcleo Pedagógico, a Patrícia, programa Ensino Integral de novo. Então, já falamos. Recebemos aqui, já falamos. Superiara, aqui é o nome da professora, da Escola Melita Brasiliense, em Piracicaba. Gostaríamos de saber, também Ensino Integral, agora que eu vi. Professor categoria F, que já tem 32 aulas atribuídas, já falamos sobre isso, a mesma pergunta está repetida aqui. A Jane Rúbia Adame, precisar a possibilidade de alteração do calendário de inscrição, tendo em vista o feriado de Páscoa será no dia 3/4.
ela traz uma sugestão aqui. Nós consideramos, né, esse feriado no cronograma que apresentamos, ele está exatamente no período que a gente vai ter que conseguir fazer. Então, qualquer alteração causaria um atraso respeito às aulas e a gente, infelizmente, não vai conseguir fazer isso, mas a gente entende que o cronograma colocado, ele deverá ser, poderá ser concluído de maneira satisfatória, né? A gente deixou ali os dias, acho que 9 e 10, se não me engano, né, de abril, com os dias para que a gente faça aí uma gordura para poder ajustar e arrumar qualquer aspecto que não tenha percorrido conforme planejado, né? Vamos lá, no dia que a Vanderleia Maria de Andrade, daí Jonatas Davi Vizel dos Santos, de Sumaré, a diretora da escola. No dia 20 de março fomos surpreendidos pela resolução SE11. Outro projeto, acho que ela foi só a republicação. Foi só uma republicação. Foi a republicação. Alguns termos, tinha algumas pequenas incorreções, foi uma republicação da íntegra, mas é a mesma resolução, é o mesmo projeto, só algumas pequenas incorreções que haviam sido publicadas na primeira vez. Gostaríamos de receber a boa notícia da liberação da contratação do PA, foi a mesma pergunta colocada, que sabemos não resolverá todos os problemas, mas foi uma ação que deu certo e que não pode acabar. Foi o que você acabou de colocar, e ela usa a sua analogia aqui, foi feita uma analogia do bar, e eu uso, para colocar aqui o que foi colocado pela professora, do trem. Estamos pulando vagões, deixando um vazio, coisas mal resolvidas. Mas acho que não é isso. Não é o caso. Não é o caso. Então, a professora Vanderlei, aqui já falou um pouco sobre isso, a gente espera aqui que não fique esse mal entendido com relação à sua colocação. Agradeço o envio da mensagem. Jaboticabal, é evidente que a escola fará de tudo para garantir a participação de todos os alunos inscritos, mas se a escola formar uma turma com o máximo de alunos, 15, e por algum motivo durante o projeto ocorrer desistências, reduzindo a turma ao número de alunos inferior ao número mínimo, aí acho que a pergunta é o que acontece, né? Obrigada, DR Jaboticabal. Né? A pergunta é se a gente, ao longo do processo, cair para um número menor de 8 alunos, no mínimo, né? Então, eu acho que nessa questão nós não resolvemos aqui com a equipe, mas eu imagino como uma questão pedagógica, são 10 semanas fechadas, eu imagino que para o menino atingir as missões, ele teria que fazer o circuito todo. Então, eu imagino que esse aluno que abandonar não poderá ou não deverá ser substituído por outro, porque ele vai ficar impedido de uma trajetória, de um processo. Então, eu sei que é complicado, mas como é por adesão, esse aluno também é por adesão, deve ser conversado isso com ele, de que a responsabilidade dele ao entrar nesse projeto, que ele, como tem número de restritos, né, que ele poderia se comprometer, né, uma questão até de a escola estaria trabalhando valores, como o aluno se compromete aí até o final. Acho que a gente poderia até aproveitar isso para trabalhar uma questão fundamental, que é a questão de valor, que é se o aluno se fala que ele vai ficar, espera-se que ele fique até o final. Acho que seria uma questão até de usar o projeto para ampliar a questão da educação para valores mesmo. Pergunta aqui do Tiago Gomes, e eles aqui já estão se identificando como a Comissão Aventuras Currículo Mais da ADE de Caieiras. Então, acho que por comissão aqui eles estão querendo dizer a equipe de acompanhamento. Mas bacana, Tiago. Pergunta seguinte, eu tenho uma que é sobre ensino integral também, a mesma que já foi colocada por outros colegas. Olá, boa tarde, estamos acompanhando a videoconferência com alguns representantes das nossas escolas e gostaríamos de saber, existe a possibilidade da disponibilização de algum tipo de prévia ou demonstrativo do material que será utilizado para o projeto Aventuras Currículo Mais? Realizaremos um encontro presencial com todos os gestores da nossa diretoria. Seria interessante poder mostrar qual a dinâmica da proposta. Ótima pergunta. Liliane, podemos, né? Então, já temos grande parte do trabalho já concluído, então nós vamos fazer isso não só para vocês aqui em Caieiras, a gente vai mandar isso então, vamos ver se mais tarde amanhã a gente manda para todas as diretorias de ensino, uma prévia então, de talvez uma atividade em língua portuguesa, uma em matemática, para vocês poderem ter acesso, na linha do que você colocou aqui, mostrar qual a dinâmica da proposta. Acho que seria fundamental, porque o trailer é muito curtinho, e acho que de fato para ter um gosto um pouco mais preciso do que se trata, acho ótima a sugestão, a gente fará isso então. Obrigado. Então, a Comissão Aventuras Currículo Mais aqui da DE de Caieiras, na figura do Tiago. Centro-Oeste. Diretores da DE Centro-Oeste, que eu acho que estão acompanhando todos juntos.
Por que a escolha do professor para o projeto não pode ser autonomia do diretor, pois escolhemos professores com perfil? Porque não está sendo previsto um perfil, na verdade. Não é um perfil específico. O que está sendo que está no artigo 7º, que se espera do professor para ele poder se inscrever no projeto é ele ser portador da habilitação específica das disciplinas, ou português ou matemática, ele declarar que ele tem conhecimento em tecnologia, né? Que ele tem habilidade para isso. E deixa eu só dar uma olhada para ver que tem mais um que eu estou me perdendo aqui. Ele ter a competência no uso de tecnologia e declarar que ele aceita participar formalmente da orientação técnica ou das orientações técnicas. Então, não tem um perfil estabelecido para esse docente, como eu tenho em alguns outros projetos. Por isso que eu volto a falar, embora seja um projeto, ele não deixa de ser uma aula, uma atribuição de aula, o que garante a legalidade da 1093. Ele não é um perfil específico, é simplesmente um professor ter habilitação específica para as disciplinas que estão sendo, para qual é voltado o projeto, ou seja, língua portuguesa e matemática. Ok? Então, eu não vejo que é uma escolha, é uma atribuição. Uhum. Tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu, como fica a infraestrutura da sala de informática, os materiais posso só impressos? fazer uma complementação? Gente, é justamente por isso que eu entendo que tem a orientação. Né? Não é uma escolha, é uma atribuição. Mas eu tenho que lembrar que esse docente que vai atuar no projeto, ele está tendo uma orientação muito específica de como atuar nesse projeto, a fim de que ele alcance mesmo o resultado satisfatório que tanto a secretaria, como eu tenho certeza que todos vocês desejam para o projeto. Então, é por isso mesmo que eu não faço escolha, mas eu forneço, a secretaria está fornecendo uma orientação específica a fim de atingir mesmo o objetivo maior. Tem a pergunta sobre a infraestrutura da sala e materiais impressos, que a gente já falou. Sobre o período noturno. O período noturno não aderir ao projeto, pois trabalham no contraturno. Existe alguma alternativa para este problema? Pois trabalham no contraturno. Não, então, nós, inclusive, a gente pode até dizer, inclusive nós colocamos essa questão, pré-aula, que é a questão do noturno, a gente poderia falar da questão da pré-aula para viabilizar, porque no contraturno do noturno, nós sabemos que ficaria um pouco difícil. Então, nós abrimos essa possibilidade da pré-aula, ou seja, o aluno que começaria às 7, por exemplo, começaria às 6, desde que fosse possível, né? E, obviamente, que não sei como é que a escola faria, se a Cris pode, mas após a aula também no noturno, não sei se seria... Eu acho que seria muito complicado. Então, na verdade, o aluno do noturno poderia fazer uma proposta de pré-aula, ou em caso de um aluno que nós sabemos que não é um trabalhador, mas que está no noturno, no contraturno. E também acho que, também como falou o Lavo, depois deles se inscreverem mesmo, a gente tendo noção da quantidade desse interesse dos alunos do noturno, a gente também pode pensar em outras alternativas, né? Ótimo. E aí a última pergunta aqui da diretoria, os diretores da DS Centro-Oeste, após as 10 semanas, troca-se os alunos, dispensa o professor? Essa é a pergunta. Então, vai sair o cronograma do segundo semestre, um pouco mais lá para frente, gente, para não causar confusão. Então, eu vejo assim, lá para maio, por exemplo, sai o cronograma do segundo semestre. Trocam-se os alunos. Claro. Porque continua sendo o mesmo material, a mesma plataforma, né? Se são outros alunos, então seriam novas turmas com outros alunos. Eu não preciso trocar o professor, eu posso manter o professor, a não ser que esse professor não tenha mais interesse em permanecer atuando no projeto. Vamos lá, aqui Penápolis, então, obrigado aos diretores da Centro-Oeste pelas perguntas. Rede Penápolis, então a Vânia Soares, supervisora de ensino. Primeiro, o item 1 do artigo 7º da resolução do projeto dispõe que a atribuição de aulas deve ser preferencialmente ao portador de licenciatura plena na área, entendemos disciplina, de língua portuguesa e matemática. Sim. Correto o entendimento de que podemos atribuir então aos licenciados de outras disciplinas? É correto que eu possa atribuir para licenciados de outras disciplinas, como eu coloquei, desde que ele tenha habilitação nisso. Mas é correto.
E segundo, gostaríamos de registrar a preocupação do prazo para montar a classificação geral dos docentes, visto o feriado do dia 3 e a proximidade da data de atribuição. Né? Não, a gente reconhece que não é um prazo curto, a gente já falou sobre isso, mas se não avançarmos nesse prazo aqui, a gente inviabiliza a ação, porque aí a gente efetivamente estaria entrando no período de férias, né? E do recesso ali em julho. Né? Então a gente sabe disso, estamos tentando fazer e tornar os processos por meio desse novo site, por meio do cadastro de alunos, o mais rápido possível para poder viabilizar essa ação. Então, obrigado, professora Vânia, pelas perguntas. O Danilo, deixa eu ver aqui, não diz de onde, Danilo Fukui. Boa tarde, gostaríamos de informação sobre a atribuição dos docentes. Para habilitar esses professores, será considerado apenas as regras de atribuição de aulas e declaração de próprio punho, sobre a questão da tecnologia, ou podemos fazer uma avaliação para identificar a sua habilidade com tecnologia? Não, é somente a classificação já de atribuição, isso que eu falei tem que estar escrito e classificado no processo regular de atribuição de aulas, e a declaração de próprio punho. Nós entendemos na construção do projeto que era inviável a gente fazer essa comprovação prática da habilidade tecnológica do professor. Ele está declarando, ele está assumindo, né, que ele tem essa competência ou essa habilidade. Né? Até porque, gente, só complementando, se ele não corresponde, está aqui na resolução, que se ele não corresponde, eu posso trocar, quer dizer, eu vou tirar as aulas dele e atribuir para um outro professor. Mas eu tenho que acreditar que a declaração do professor é verdadeira, que ele não vai declarar algo falso. Isso. Temos aqui a pergunta do Ronaldo Bernabé, PCNP de Tecnologia de Presidente Prudente. Boa tarde, surgiram questões que surgiram, 3 questões. Primeiro, professores coordenadores das escolas poderão ter acesso a orientações à distância pela qual os professores farão, isso a gente já mencionou. Segundo, como será a avaliação dos alunos durante o projeto? Será atribuída uma menção final, um conceito? Como o professor da sala regular pode acompanhar os resultados e os caminhos dos seus alunos durante o processo? Essa eu já vou pegar aqui. Toda aventura, todo o projeto da Aventuras Curriculo Mais será ambientado no ambiente virtual de aprendizagem da EVESP, no AVA EVESP. E todas as atividades, ou grande parte das atividades, terão, ao final delas, o que a gente está chamando de um quiz. Né? Perguntas e respostas que dizem respeito à atividade trabalhada. Os professores e os alunos terão retorno em tempo real do desempenho dele nessas atividades e nesses quizzes. Então, sim, os professores que terão as aulas atribuídas para esse projeto, os alunos e, é claro, aí, a equipe gestora da escola e os professores poderão ter acesso com isso. É uma questão do próprio professor divulgar esses dados para os demais professores. A terceira pergunta aqui, não será atribuída a TPC para que os professores do projeto Aventuras Curriculo Mais possam se alinhar com os professores de língua portuguesa e matemática da turma regular? A atribuição de aula vai gerar um aumento na carga horária, o que automaticamente vai gerar um aumento no ATPC. E caso não gere, porque eu estou aumentando a carga horária, então em tese eu também estou aumentando aí pelo menos uma aula de ATPC, caso não gere, é sim para que seja discutido com os pares nesse momento. Os professores que estão atuando no projeto, discutir no ATPC justamente o projeto com os demais professores, né? Vamos lá. Rápido, a gente tem 15 minutos para a gente poder avançar. Cláudia Ribeiro dos Santos, de Pindamonhangaba. Vem por meio dessa solicitar um esclarecimento sobre a atribuição à professora categoria O com sede em outra unidade escolar. Pode ser atribuída na minha unidade escolar onde ela eventua? Pode. Lembrando que eu vou atribuir primeiro para os docentes, vou seguir a ordem de prioridade. Titular F na sua unidade escolar. Ainda sobre aulas a atribuir, eu vou remeter à diretoria de ensino, porque eu posso ter titular e F lá. Aí, se lá não for atribuído, volta para a sua unidade escolar, aí para ser atribuído aquele docente categoria O que já está na sua unidade. Ótimo. Vamos lá, então. Escola aqui, Suzana Benedita Gigo Aires. O vice-diretor, o Alcine, diz: monitor do programa Mais Educação que trabalha com leitura e produção de texto poderá ter acesso ao projeto Aventuras Curriculo Mais? Ele não terá aulas atribuídas. Isso é o que a gente falou já, né? Que sim, todo o material vai estar à disposição, então ele vai poder ter acesso, sim. Diretores também da Centro-Oeste, como fazemos para trabalhar com alunos com deficiência que não escrevem o próprio nome e não têm nenhuma habilidade com ferramentas digitais?
Então, aí, rapidamente, para falar que esse projeto ele se destina aos alunos que estão alfabetizados, pelo menos que a competência mínima. Para esses que não estão alfabetizados, como vocês mesmos falaram, nós não estamos descartando outras possibilidades, como o PA, o PAA. Então, para esse projeto, ele não visa esse público-alvo, mas nós temos outros mecanismos. Isso. Segunda pergunta aqui ainda do diretor do Centro-Oeste: se o conselho de escola for contrário ao projeto, o diretor tem autonomia para aderir ao projeto? Nossa, eu fico pensando que o conselho de escola, bom, é uma possibilidade, mas eu acho que caberia a toda a comunidade entender a riqueza e a importância e a relevância do projeto. Então eu imagino que seria um trabalho da equipe escolar apresentar para o conselho escolar a relevância do projeto. O prazo de adesão das escolas, que a PCNP de Tecnologia Márcia da Centro, em indicação dos alunos não será prorrogado, pois o prazo está muito curto, de 24 a 27 de março. Não, mas aqui, 24 a 27 de março não é o período de indicação dos alunos. Então, volte, o que a gente colocou lá no cronograma. 24 a 27 é o período de adesão das escolas, e indicação do número de turmas que a escola pretende constituir. O período de inscrição dos alunos, considerando, é claro, o prazo muito curto para poderem identificar esses alunos, começa no dia 30, se eu não me engano, né? Ou 31, 30, né? No dia 30 de março. Então, 24 a 27 é a adesão da escola em dizer eu aqui estou manifestando adesão em participar do projeto, tá bom? Piraju, as orientações dos professores que atuarão no projeto serão autoinstrucionais ou serão presenciais na ideia? A gente falou sobre isso, serão autoinstrucionais e todos terão acesso a esse material, todos da diretoria de ensino, PCNP, terão acesso a isso. Grupo gestor aqui da professora Maria Angélica Suave, Felipe Rodrigues, diz: boa tarde, a escola poderá selecionar os docentes de apenas uma disciplina? Como o professor será considerado habilitado? Nós já falamos, sobre isso. Pode sim ser uma disciplina. Como o professor será considerado habilitado, está na resolução aquilo que foi falado, né? Supervisora Edna, da Leste 3, escolas que não têm sala de informática ou acesso à escola automaticamente não farão parte do projeto? Dizer para a comunidade, né? Aquilo a situação, a dúvida que a gente, o contexto que a gente colocou, né? Em alguns casos, nós temos escolas que, infelizmente, não tem a sala ou ela está fora de funcionamento, né? É a situação, né? Por isso volta a questão da adesão, né? Da gente poder, se colocássemos isso como obrigação, todas as escolas certamente a gente não conseguiria viabilizar, né? Mas lembrando que, de novo, essa é uma prerrogativa da secretaria, que a gente, que às vezes é até uma questão da própria estrutura da escola, né? De não poder comportar a sala de informática. Está registrado aqui, a gente sabe, reconhece que isso acontece em alguns casos, né? E aí vamos avançar com o que temos aqui no momento, né, Aglaé? Exato. Isso aqui, acho que nós todos sabemos que é uma situação, mas infelizmente nós não poderíamos parar todo um projeto por conta que eu acho que vocês têm razão, mas a gente está procurando viabilizar o melhor. Então, quem sabe num futuro breve a gente consiga equipar essas escolas para que a gente oportunize a todos. Pergunta aqui da Paulo de Arruda Penteado. Com relação ao vídeo, você tem algumas informações. Como cadastrar os alunos sem antes falar com os pais para termos autorizações, uma vez que estarão participando das aulas após o período? Bom, a gente não falamos de autorização sem antes falar com os pais, tanto que a gente não está começando agora a atribuição dos alunos, começa na semana seguinte e vai até o dia 2 de abril. Então, considerei que seria o suficiente para que as escolas possam se organizar para fazer esse contato com os pais quando necessário. B, com relação à atribuição, caso o professor não seja licenciado na área específica, mas tenha conhecimento para trabalhar com os alunos, poderá ter aulas atribuídas? Não. Aí eu vou, então, remeter essas aulas em nível de diretoria de ensino, para que lá sejam atribuídas a um professor devidamente habilitado. Se a escola não contar com nenhum docente devidamente habilitado para isso. Outra pergunta aqui, professor categorial com poucas aulas na unidade escolar, poderá ter aulas atribuídas no projeto? Poderá, como eu falei, desde que respeitada a ordem de prioridade, depois que eu já esgotei a ordem de prioridade de atribuição. Com relação ao material impresso, será encaminhado para a unidade ou será impresso na unidade escolar? Será impresso na unidade escolar, aquilo que a gente já colocou antes. Então, obrigado a Ivanir, diretora da Paulo de Arruda Penteado em São Vicente.
Ah, eu consegui entrar então, porque essa aqui não tinha conseguido entrar. Vamos lá, muito rapidamente. Sorocaba, Supervisora de Ensino Mara. Fundação Casa, pode aderir ao projeto? Não vejo por quê, porque se ela tem a aula, se ela vai querer recuperação, é para toda a rede. Acho que seria até bacana. Eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho. A gente passa Então a gente passa essa orientação, essa resposta depois. Então, Sorocaba, Mara... A gente fica devendo isso, a gente passa essa orientação. Escola Maria de Luz Guimarães, a sala do acesso não tem estagiário para funcionários, estamos aguardando o recovery do servidor. Então aqui é o que a gente falou da sala do acesso à escola, esse novo modelo. Acho que talvez tenha vindo antes do que quando a gente falou. Escola Origens Lessa, a Ângela, diretora da Origens Lessa, uma das escolas que mais utilizou o Currículo Mais em 2014, fica aqui o nosso registro. Olá, adoramos a nova forma de utilização da sala do acesso à escola. Nós aqui do Origens Lessa estaremos aderindo e participando com força total. Parabéns pela ideia, por ser tudo que em prol do aluno estaremos dentro. Pode contar conosco. Obrigado, Ângela. Taboão da Serra, Márcia. É possível, para aumentar o número de aparelhos disponíveis na execução do projeto, o estudante acessar o conteúdo de seu dispositivo móvel? Em alguns casos, de novo, a questão do decreto todo, né? Vamos falar, não, estão liberando aqui para fins pedagógicos, ok. Né? A dificuldade pode se dar porque alguns dos objetos de tarefa de aprendizagem, e a própria aba do EVESP, não tenho certeza, não necessariamente ele está adequado 100% ao dispositivo móvel, né? Ao celular, por exemplo, ou ao uso de tablet. Então, depende do modelo e, de novo, depende do objeto de aprendizagem. Então, o ideal é que seja viabilizado num PC, né? Num computador, e acessado via web, e não necessariamente via celular. Por enquanto, por hora, essa primeira fase do projeto Aventura Currículo Mais ainda não está 100% adequado ao dispositivo móvel. Vicente Minicucci de Franca, quantas mínimas e máximas poderão ser atribuídas ao professor, observando a jornada? Então tem lá 2 e 10, o professor pode mínimo e máximo, depende... Então vai depender da jornada, vai depender da jornada em que ou da carga horária, se eu pensar num F, que esse docente esteja no momento. Se eu já estou numa jornada integral, já estou com ela completa, as 32, não vou ter nada atribuído. Se eu estou numa jornada inicial, posso chegar a ter 12 aulas. Nós não fizemos limitação de quantidade. Na atribuição, nós fizemos limite de aulas semanais, limite de aulas por turma, mas não tem limitação na quantidade. Vamos lá aqui, a Fabiana, Leste 2, as aulas podem ser aos sábados? Podem ser 2 aulas seguidas? Então, 2 perguntas. Pode ser aos sábados, pode ser 2 aulas seguidas. Legislação... Eu entendo que não é isso que está previsto. Não, né? Aqui está previsto pré-aula, pós-aula, contraturno, não aos sábados. A gente teria que estudar e aí abrir uma excepcionalidade, inclusive fazer uma alteração na resolução, porque a resolução está pré-aula, pós-aula, contraturno, que eu entendo que o sábado não caracteriza contraturno. Tá, quando a gente estuda, então, isso para analisar. A gente teria que dar uma estudada. Podem ser 2 aulas seguidas, uma pergunta que a gente já recebeu. Isso eu entendo que... Ela é? 2 aulas seguidas? Inclusive, sim, eu acho mas isso aí pensando no contraturno, né? Isso pensando no contraturno. Porque se for pré e pós-aula, ou no contraturno, 2 aulas, pedagogicamente é muito interessante. Sim. Isso. Neste ano, houve uma redução no número de professores coordenadores em muitas escolas. Com este projeto, as escolas terão mais atribuições e mais 10 turmas, se for até 10 turmas, né? Sobrecarregando ainda mais o trabalho do PC. Vai haver algum redimensionamento dos PCs? Não haverá. Não haverá redimensionamento. Por conta da diretora Ruth Taboão da Serra. José Luiz Altieri, o professor que tiver interesse poderá ter até quantas turmas atribuídas? Aquilo que a gente acabou de responder, né? DE Sul 2. Outra pergunta da Fabiana, na hora da atribuição será analisado se o professor tem domínio de tecnologia, aquilo que está na resolução também, né? Declaração de próprio punho do professor, né? Cleonice de Guarulhos, PC, o professor é efetivo, porém não tem perfil para esse projeto. Deve ser levado em conta o perfil na atribuição ou não? Aí a declaração... Aí a declaração, do punho, que eu falei, a pessoa tem que acreditar que eu estou declarando algo que eu de fato possuo. Eu, docente, não vou fazer uma declaração falsa. Aqui a Kelly, Escola Alzira Salomão. Boa tarde. Durante a apresentação foi falado que a prioridade de atribuição seria para os professores que conhecem o aluno, são da escola, efetivo e F. Os professores de categoria A que atendem as escolas como eventual já possuem vínculo com essas crianças que conhecem a escola. Não seria um dificultador trazer um efetivo F que não conhece a escola?
Até entendo que sim, gente, mas nós criamos essa ordem de prioridade, está na resolução. Entendemos que prioritariamente o projeto é voltado mesmo para o titular de cargo e para o F, a atuação dessas duas figuras. E o contratado é uma total, como eu coloquei, é uma excepcionalidade. O projeto está voltado para a atuação do titular de cargo e do docente de categoria F. A gente tem 5 minutos, não sei se a gente vai conseguir chegar a todas as perguntas que chegaram. Então, a gente depois responde cada uma delas. Vou tentar selecionar algumas que eu estou lendo aqui que não são repetições. Tem eu gostaria uma boa aqui que acho que, olha, é de a escola Maria Celeste Pereira Leite. Não temos o acesso, porém temos 5 computadores em sala de aula. Gostaríamos de saber se podemos aderir com 8 de línguas portuguesas e 8 de matemática. Claro, por favor, faça essa adesão sim, porque é isso que a gente estava falando. A questão de mandar várias questões aqui das diretorias estão pedindo esse calendário por e-mail. Nós tentaremos mandar isso aqui por e-mail amanhã. Então, várias diretorias aqui, vários professores estão falando a mesma pergunta. Olavo. Duas perguntas aqui muito pertinentes. O mesmo aluno poderá participar de 2 turmas, de matemática e de português? Sim. Isso está na resolução? Sim. Então, sim, poderá. E aí tem uma outra aqui que é muito importante ter colocado isso, o diretor do núcleo pedagógico, foi a coordenação da Paulo Virgínio que mandou essa pergunta sobre pode fazer as 2, pode. O Fábio José Lipa, diretor do núcleo pedagógico de José Bonifácio, ele disse que no site de adesão ao projeto não existe a opção de criação de uma turma para a língua portuguesa e uma de matemática. As opções iniciam em 2 turmas. Ótimo apontamento, de fato. Agora que isso aqui está sendo colocado, tem que voltar para 1 e 1. Isso será alterado daqui a pouco. Então, para as escolas que optarem por formar uma turma de matemática e uma de língua portuguesa, aguardem um pouquinho mais. Na próxima hora a gente vai alterar essa possibilidade para vocês poderem assinalar 1 em 1. Obrigado, Fábio, por ter alertado. A Cristi vai um aqui. A gente tocou óculos quebrado, tem que tirar óculos. Então é Taboão da Serra, a Maria Lúcia. Ela coloca assim: se tratando de um projeto com foco pedagógico na recuperação da aprendizagem, para a atribuição de aulas, o perfil não deveria ser mais importante do que a situação funcional? Como eu já coloquei, a própria resolução, a própria secretaria de instituir o projeto, ela está suprindo o perfil ao ela fornecer a formação. Então, não é que o perfil não seja importante, mas a secretaria já está suprindo isso, o perfil, quando eu faço uma formação específica para atuar nesse projeto. Então, o docente, a resolução fala, ele tem que ter habilitação, que é o mínimo que a secretaria entende necessário para ele atuar, ele está habilitado nessas disciplinas, porque a própria secretaria já está fornecendo todo o curso, toda a orientação necessária à atuação, plena atuação nesse projeto. Mais alguma coisa? Estou vendo alguma coisa que seja diferente. Aqui, podemos iniciar o processo de adesão antes da publicada instrução que regulamenta o cronograma do projeto de reforço e recuperação? Sim. Sim, já está disponível. De novo, a gente vai fazer alguma alteração ali no número de turmas do padrão da opção, mas a gente já pode começar já a fazer essa adesão. Adesão das escolas, professores e alunos na plataforma do Currículo Mais, no GEDAI, na diretoria. Eu acho que chegou antes da gente ter falado, a gente mostrou o site específico, né, sobre a adesão da escola, e aí a adesão dos alunos será feita via o cadastro oficial dos alunos, né, que todos vocês conhecem. Tem uma da Cristi aqui, Cristi. E tem uma pergunta aqui: se pode atribuir as aulas do projeto para um professor que já tem projeto de leitura? Até posso, dependendo da carga horária do projeto, de sala de leitura, porque eu tenho com 40 e a inicial com 19, porém quero deixar registrado que a maioria dos docentes que atuam em sala de leitura estão na condição de readaptado, então ele não poderia ter aulas para atuar no projeto. Eu queria só fazer mais uma aqui, que era a diretora, que ela fala assim, eu peço desculpas porque aqui a diretora é de Ilha Solteira. Ela fala que ela já tem um programa Mais Educação no contraturno. Se ela pode aproveitar e usar esse contraturno dos alunos para a oficina do Aventuras Currículo Mais. Por favor, use mesmo, se os seus alunos já estão no contraturno, você já utiliza para otimizar esse tempo. Bom, da minha parte aqui eu quero... Aqui também as outras perguntas que a gente não conseguiu são perguntas que já vinham sendo... Já foram repetidas, então acho que a gente conseguiu até cumprir com 1 minuto faltando para acabar o tempo.
as perguntas todas que chegaram. Cristian, muito Agradeço. obrigado. Eu que agradeço. Super pela sua participação. Talvez tenha sido um pouco rápido, até que a gente tentou cumprir o horário previsto das 5h30, mas muito obrigado pela sua participação e os esclarecimentos que você trouxe a todos os nossos educadores. E quem tiver alguma pergunta que não conseguiu mandar, e mande para nós via o Fale Conosco, que eles vão repassar para toda a equipe, para a gente poder sanar essas dúvidas. Agora? Eu queria dizer só que, na verdade, essa sabatina que nós passamos vale a riqueza da rede. Quantas coisas que vocês nos apontam, como é impossível a gente fazer alguma coisa sem a contribuição de vocês, porque vejo como vocês apontam situações que entre nós a gente pensou e alguma coisa ficou. Então, na maneira de fazer aquilo que o Pierre Levy fala, utilizar a inteligência coletiva, nós temos que fazer juntos. Então, esta videoconferência me evidencia isso, que não há possibilidade de nós não fazermos juntos. Então, eu agradeço a colaboração de vocês, porque realmente, sem essas questões, vocês só enriquecem o projeto com os seus comentários e colocações. Muito obrigada. Muito obrigado, Aglaé. É isso aí. Uma correção, quem tiver alguma pergunta, mande para o e-mail do Currículo Mais. É mais fácil do que mandar para o e-mail da Rede do Saber. O e-mail do Currículo Mais é currículo mais, sem acento, tudo junto, por extenso, então é MAIS no final, @educacau.sp.gov.br. Então, de novo, currículo mais, @educacau.sp.gov.br. Obrigado, pessoal. Passamos um minuto, mas agradecemos imensamente a atenção de todos vocês, diretores, as diretorias de ensino, que mobilizaram seus educadores. Muitos estão assistindo isso em conjunto. Então fica aqui o nosso super agradecimento. E isso reforça a fala da Aglaé. De fato, essa construção, a inteligência coletiva é o que fará com que esse esforço avance. Perfeito, muito bem colocado. Então, vamos em frente. De novo, já está disponível o processo de adesão. Nos próximos minutos a gente vai alterar a questão de 2 para 1, para poder as escolas que vão aderir com uma turma. Até o dia 27, então, para as escolas que queiram aderir ao projeto, façam via o site que nós passamos a todos vocês. A apresentação vai para o e-mail de todas as diretorias de ensino, assim como o vídeo do trailer do Aventuras Currículo Mais, e conforme sugerido e conforme solicitado, a gente vai mandar uma prévia, então, de uma atividade de língua portuguesa e uma prévia de uma atividade de matemática para todos vocês. Muito obrigado, um bom final de segunda-feira, uma boa semana, e nos falamos em breve, então, qualquer dúvida de novo, entre em contato conosco, estamos à disposição. Um abraço, obrigado equipe. Marina, Rede Saber, até a próxima. Obrigado.